Pessoal, nas últimas duas aulas a gente trabalhou na prática na construção de um conteúdo aqui. Vocês viram todo o processo de análise da palavra-chave e de otimização do artigo. Vocês só não viram a construção do texto em si, porque aí não tem muito segredo, né? Simplesmente construir o que a gente estruturou na primeira parte da aula desse módulo, e na segunda a gente aplicou aí as partes técnicas. Só que eu não poderia encerrar esse módulo sem tocar no assunto autoridade, tá? Como a gente pode transmitir autoridade para o nosso leitor, né? O que é autoridade? É ele saber que a gente sabe do que está falando, que ele pode confiar no que a gente está compartilhando com ele, né? Se você tem um projeto grande, né, uma marca forte, ou se o seu cliente é uma dessas grandes marcas, né, uma Ambev, uma Coca-Cola, enfim, uma Rock Content no nosso segmento de marketing digital, isso é mais fácil porque, basicamente, a marca já transmite a confiabilidade que o leitor busca. Mas e se o seu cliente é menor, é uma startup e tal, como fazer isso? Existem três formas que eu uso bastante aí para referenciar o que a gente está falando e fazer também com que o nosso leitor confie no que a gente está fazendo. E eu usei duas delas neste texto, que é justamente a transmissão de autoridade. Eu vou começar pela que não está nesse texto, que é citação, né? Então você pegar uma frase, pegar um conteúdo que já tenha sido publicado, colocar ali, entre aspas, né, destaca em formato de frase, coloca referência, não se esqueça sempre de validar a autoria, porque senão isso se configura em plágio, mas o uso de uma referência para validar uma informação sua é muito boa. Como eu poderia ter usado isso neste artigo, apesar de não ter utilizado? Logo aqui no começo, quando eu falo da infelicidade dos trabalhadores, eu podia colocar aqui uma frase de alguém especialista nessa coisa de mercado de trabalho, um especialista em recursos humanos, destacando aí alguns dos problemas do formato atual de empresa, enfim, uma frase dessa pessoa, de preferência, e obviamente alguém renomado, alguém conhecido pelo mercado, né? Alguém que tem uma consistência técnica para emitir aquela opinião, ok? Segunda forma que a gente tem para atestar autoridade é justamente o que eu fiz aqui, pesquisa. Pesquisa, dado e estatística. Esses dados, eles são meio que irrefutáveis, né? Assim, do ponto de vista técnico, quase toda pesquisa tem suas questões, né? A gente pode questionar a metodologia, a forma de apresentação dos resultados, o público-alvo, enfim, mas são dados relevantes, né? Que nem nesse caso aqui. 92% dos trabalhadores queriam mudar de emprego, mas aí o leitor vai falar para mim, beleza, mas quem está falando isso? Quem são esses 92%? São seus amigos? Não, eu estou aqui validando por meio de uma empresa séria, né, que acredita, como uma pessoa pode aí, ao longo do texto, confirmar que a Cato, que é uma empresa grande de recrutamento, né, de empregos, tem 92% da população aí desejando um emprego novo naquele ano, que no caso era de 2009 para 2020. Então, ela pode continuar lendo o texto, pegando outras informações, né, que nesse caso foi escrito pela Flávia Marques, e validar aqui esse dado para o nosso conteúdo aqui, né? Então, o leitor já de cara fala assim, poxa, realmente são 92%, não é que o cara inventou, realmente tem uma pesquisa que valida esse dado. Então, isso já dá uma autoridade. E o terceiro e mais poderoso é o uso aí das dores, dos gatilhos mentais, que vão atrair o interesse do nosso leitor. E aí eu já falei na aula passada, né? Onde eu fiz isso? Primeiro, eu mencionei aqui uma série de questões que justificam um pouco esses 92%. Então, horários pouco flexíveis, rotinas pouco estimulantes, salários abaixo e falta de projeção de crescimento. Então, são questões que podem afetar o nosso leitor, né? O leitor pode sofrer com esses pontos, ele pode se incomodar com esses pontos. E aí, eu já englobo que isso contribui para esse cenário de satisfação, então eu já tento trazer ele para esse contexto do nosso texto, referenciado por uma estatística, e na sequência, a gente vai fazer um convite para ele dar um novo rumo e tal, e aí a gente entra no conteúdo do texto, né? Com o leitor já se identificando com esse cenário, com esse contexto, é muito mais fácil ele falar, poxa, esse cara sabe do que eu estou sentindo, eu preciso entender, ele tem algo interessante para me falar. E aí eu faço com que ele venha aqui para o nosso texto. E ao longo do texto, novamente, eu trabalho toda essa parte mental no tópico mais importante, que é esses motivos para ser freelancer, né? Então, os nossos tópicos, eles são basicamente oportunidades que a pessoa vai ter de resolver aquelas dores, né? Ter mais flexibilidade,
ter mais fonte de renda, não ter mais um chefe chato, poder planejar sua carreira, valorizar o tempo, não ficar preso aos horários, enfim, tudo aquilo que a gente mencionou como negativo, a gente agora apresenta um contraponto que resolva essa questão, né? E por fim, eu ainda trouxe aí conteúdos gratuitos que vão ajudar essa pessoa. Então perceba que tudo isso transmite autoridade para o nosso conteúdo, né? Então a gente consegue aí com essas ferramentas, mesmo sem assinar o texto ou ter uma empresa grande por trás, começar a transmitir confiança para o nosso cliente. E é por isso também que no marketing digital, nesses conteúdos, a gente dificilmente vende algo. A gente pode até recomendar um produto ou outro, mas esse é um conteúdo de topo de funil, né? Essas recomendações de venda, elas vêm lá no final, no fundo de funil, quando o cara já está mais propenso a comprar para o nosso cliente ou até para a gente se o projeto é pessoal. Mas essas são as 3 formas e eu queria deixar isso como dica final aí da parte prática de como que você transmite autoridade aí no seu conteúdo e faz com que ele seja mais interessante para o seu leitor. Tá? E, assim, acho que de forma geral e bem objetiva, eu consegui transmitir para vocês como montar um conteúdo na prática. Você já tem toda a parte teórica. E agora a gente vai para o próximo módulo, falar sobre ferramentas que vão nos ajudar, como essa aqui que eu apresentei na aula passada, né? O Yoast, que nos ajuda a identificar aí como melhorar nosso texto.